Então, primeiramente, nós vamos ter que entender o que significa a palavra fatoração. Fatoração, pessoal, nada mais é do que escrever um número na forma de produto, ou seja, na forma de multiplicação. Certinho? Então, como nós vamos fatorar expressões algébricas, então, o primeiro caso aqui que nós vamos estar trabalhando é pela colocação de um fator comum em evidência. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com essa seguinte expressão aqui, ó, algébrica, se eu coloco assim, ó, 2x mais 2y, observe que eu tenho esse polinômio aqui. E esse polinômio é formado por dois termos, 2x e o 2y. Só que vocês estão percebendo que eu tenho um fator aqui, ó, que está se repetindo nos dois termos desse polinômio, que é justamente o número 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse fator aqui, ó, em evidência, ou seja, eu posso repetir ele e depois dividir todos os termos do polinômio por esse fator. Então, eu posso colocar assim, ó, eu posso representar da seguinte maneira. Eu posso repetir o 2 aqui fora e abrir parêntese, certinho? Observe que quando eu abro parêntese, bem aqui, ó, tem uma multiplicação. Agora eu vou dividir todos esses termos aqui, ó, por 2, ou seja, eu vou dividir pelo fator comum em evidência. Então, como é que fica? Ó? Vai ficar assim, então, vai ficar, primeiro eu vou dividir 2x dividido por 2, certinho? 2x dividido por 2, ó, cancela esse 2 com esse, vai sobrar só o x. Então dá x. Ou seja, então 2x dividido por 2 sobra só o x. Certinho? E mais, eu vou somar agora, ó, mais quem agora? Eu vou dividir agora quem? Ó? 2y por quem? 2y dividido por 2. Ah, professor, então quer dizer que eu vou cortar de novo aqui, ó, e vai sobrar o y. Exatamente. Então aqui fica o y. Show de bola? Então, o que isso significa dizer, pessoal? Que a forma fatorada dessa expressão aqui, ó, é 2 que multiplica x mais y. O que vocês perceberam aqui? Que eu estou transformando essa soma em um produto. Ou seja, eu estou transformando em um produto. Ou seja, eu estou fatorando essa expressão aqui, ó, algébrica. Certinho? Então, é dessa forma que nós fatoramos aí, colocando o fator comum em evidência. Se eu coloco mais esse exemplo aqui, ó, por exemplo, se eu coloco assim, ó, x ao quadrado mais xy. Observe que aqui eu tenho x, aqui também eu tenho x. Ou seja, nessa soma desses dois monômios aqui, ó, eu tenho um fator comum. Ou seja, qual é o fator comum? O fator comum é o que aparece nessa expressão e nessa expressão ao mesmo tempo. Observe aqui, ó, que o fator é o x. Então, eu vou colocar o x aqui fora do parêntese e vou dividir cada termo aqui, ó, por x. Certinho? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar, primeiro eu vou dividir x ao quadrado. Esse aqui, ó, eu vou dividir por x. Certinho? Então, vamos lá, vamos dividir essas duas expressões aqui, ó, x ao quadrado dividido por x. Aí eu vou lembrar daquela propriedade, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Ó, aqui é 1, então 2 menos 1 é 1. Ou seja, x ao quadrado dividido por x é x. Esse 1 aqui, ó, em cima do x, não vai fazer diferença. Então, x elevado a 1 deu x. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou dividir xy por x. Então, fica y. Por quê? Porque x cancela com x, vai sobrar somente o y. Show de bola, pessoal? Então, quer dizer que vai ficar aqui, ó, x mais y entre parênteses. Então, eu acabei de fazer o que? A fatoração, colocando o fator comum em evidência. Certo, pessoal? Ah, professor, legal. Se eu coloco agora assim, ó, uma expressão um pouco mais trabalhosa, né? Se eu coloco assim, ó, 6a, olha só, 6ax mais 8ay, 8ay. E eu quero fatorar essa expressão aqui. Como é que eu faço para fatorar? Primeiramente, eu tenho que observar o fator comum. Ou seja, o fator comum é aquele fator, aquele número que aparece aqui nessa expressão e aparece também aqui nessa expressão. Certinho? Observe que o A já é comum. Aparece aqui e aparece aqui.
O x não é comum, porque o x só tem aqui e não tem aqui. Show de bola? Agora eu vou observar o número, 6 e 8. Qual é o número que está comum, que está incomum aqui e aqui? Observe que eu posso escrever o 6 da seguinte forma, como sendo 2 vezes 3, não é verdade? E eu também posso escrever o 8 como sendo 2 vezes 4. Não é verdade, pessoal? Exatamente. Então, qual é o fator que aparece aqui e aqui, ó, numérico? É o número 2. Ou seja, então quer dizer que o fator comum em evidência vai ser o 2A. Exatamente, turma. Ou seja, o 2, porque o 2 aparece aqui e aqui, certinho? E o A, porque o A aparece lá e aqui. Ou seja, é o fator comum em evidência, que eu vou colocar em evidência. Agora eu vou dividir 6AX por quem? Ó? Por 2A. Quando eu fizer essa divisão, vai acontecer o quê? Que esse A vai cancelar com esse A, 6 dividido por 2 dá 3 e sobra só o x. Então aqui vai ficar 3x. Mais quem? Agora a vez do 8AY. Quando eu for fazer a divisão do 8AY dividido por 2A, o que vai acontecer? Esse A vai cancelar com esse, 8 dividido por 2 vai dar 4, e aqui sobra só o Y, ou seja, vai ficar 4Y. Ou seja, pessoal, eu acabei de fazer o quê? A fatoração, ó, dessa expressão aqui, usando aí o fator comum em evidência. Certo, pessoal? Mais um exemplo aqui para nós entendermos ainda mais. Se eu coloco essa expressão aqui, ó, a elevado à quarta potência, a elevado à quarta potência, menos a elevado ao cubo, olha só, menos a elevado ao cubo, mais a elevado ao quadrado. Vamos observar aqui como que eu vou fazer para fatorar essa expressão. Primeiramente, nós temos que fazer o quê? Verificar qual é o fator comum. O fator comum, a elevado à quarta, só está aqui. Então aqui, ó, não posso botar a elevado à quarta, porque a elevado à quarta não aparece nem aqui e nem aqui. Mas eu posso observar que o a elevado ao quadrado, turma, ele aparece aqui nesse termo, ele aparece aqui nesse termo e aparece também aqui nesse termo. Quer ver, ó? Vamos observar aqui, ó. Nós sabemos que o a elevado à quarta é a mesma coisa de a ao quadrado vezes a ao quadrado. É isso? Esse a elevado ao cubo é a mesma coisa de a ao quadrado vezes a. E o a ao quadrado é a ao quadrado. Ou seja, observe que o a ao quadrado ele aparece aqui, aparece nesse termo e aparece nesse termo. O que significa dizer isso? Que o a ao quadrado vai ser o nosso fator comum em evidência. Ele vai ser o nosso fator comum em evidência. Agora eu vou dividir cada termo aqui, ó, por a ao quadrado. Vamos lá. A quarta dividido por a ao quadrado. Vamos fazer bem aqui, ó. A quarta dividido por a ao quadrado. Aqui nós temos uma divisão de potência de mesma base. Faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Então fica a elevado ao quadrado. Então quer dizer que a quarta dividido por a ao quadrado sobra quem? Só a ao quadrado. Menos quem? Agora vai ser a vez de quem? Ó? Do a ao cubo dividido por a ao quadrado. Aí vai ficar como aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, ou seja, 3 menos 2, que vai dar a elevado à primeira, que é a mesma coisa de a, certinho? Então aqui vai ficar menos a. E, por último, vai sobrar quem aqui, ó, a elevado ao quadrado dividido por a ao quadrado. É aquela questão, né, pessoal? Divisão de monômios iguais vai dar 1. Por quê? Ó? Porque aqui vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Ó. Vai ficar, então, a elevado a 2 menos 2, que vai dar quanto? 0. E nós sabemos que todo número elevado a 0, com exceção do 0, é 1. Então, aqui vai ficar somente o número 1. Ou seja, turma, nós acabamos de fatorar essa expressão aqui. Show de bola, turma. Então, é dessa forma que nós fatoramos, colocando o fator comum em evidência. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.